Galera, tranquilo? Hoje me veio à memória um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger, que há bastante tempo eu não ouvia falar e havia caído no meu esquecimento. E hoje de manhã eu ouvi alguém tocar, comentar e achei o tema bastante apropriado para a nossa conversa. Preciso dizer alguma coisa sobre o efeito para que a gente possa compreender a nossa fala, mas não vou contar a história da onde veio, né? Como surgiu, mas posso falar aqui, faço questão de falar o que é, né? Para a gente possa ter um ponto de referência. Pois bem, esse efeito Dunning-Kruger se refere a pessoas que, não sendo burras, não tendo limitações intelectuais, elas falam absurdos, porque elas creem que têm um conhecimento acima da média. Elas têm uma firme convicção, por exemplo, que a Terra é plana, mesmo no ambiente em que sabe-se que isso não é verdade. Como se explica? Pois bem, é muito interessante. É uma limitação gnoseológica, é uma limitação de conhecimento, não de falta de capacidade intelectual, mas se refere à qualidade de conhecimento. Por exemplo, alguém que conhece muito pouco um assunto, este pouco que ela conhece lhe parece suficiente. Vamos imaginar que uma pessoa sabe muito pouco sobre a Revolução Francesa. Vamos imaginar que essa pessoa sabe aquilo que o Google traz, aquilo que seus semelhantes falam sobre a Revolução Francesa. E o tempo passa e aquele conhecimento se sedimenta e essa pessoa crê que tem o conhecimento suficiente. Por que ela acha que tem conhecimento suficiente sobre a Revolução Francesa? Porque ela nunca estudou além daquela necessidade deste tamanhinho que ela tem. Portanto, lhe parece que ela não precisa mais de nada para compreender o fenômeno Revolução Francesa. Agora, uma outra pessoa, um historiador, que conhece toda a complexidade da Revolução Francesa, um historiador que coloca a Revolução Francesa no contexto europeu daquela época, ele consegue fazer mais ilações, ele consegue ter uma visão tão ampla que inclusive ele pode se sentir inclusive inseguro, porque ele sabe tanto e percebe, portanto, a complexidade do assunto, que a própria complexidade pode deixá-lo inseguro. É possível que ele, em contato com outras pessoas, com outros historiadores, ele tenha uma certa insegurança, pensando, do tanto que eu sei, existe muito mais do que eu não sei, né? Existe tanto mais pesquisa sobre o assunto e, portanto, chega a ser temeroso eu falar deste assunto. Então, ele pega e retoma os seus estudos. Por quê? Porque ele está inseguro. Agora, aquele que tem um conhecimento bem pequenininho, ele se sente muito confortável com esse conhecimento. Por quê? Porque ele convive com pessoas que também estão naquele mundinho. Então, ele não consegue perceber o que não sabe. Ele percebe o que ele sabe, mas não percebe o que ele não sabe. Ele não consegue perceber. Veja, não é maldade, não é arrogância.
Até pode ser, mas não necessariamente. O fato é que ele, por não conhecer o que não conhece, ou por ele não saber o tanto de coisas que lhe falta, ele se coloca na posição de sabedor. Portanto, esta confiança que ele tem é uma confiança que provavelmente lhe leve, em algum momento, a ter problemas, porque ele não vai poder sustentar. Já a pessoa que tem consciência do tanto que falta, e esse tanto que falta é eterno, porque por mais que eu estude, eu posso estudar sempre mais, esta pessoa que tem consciência de que o seu conhecimento sempre é limitado, ele precisa sempre crescer, ela é um sujeito que se mantém um tanto quanto inseguro. Por outro lado, ele consegue se manter sempre em atividade. Portanto, é possível concluir que a ignorância, ela pode trazer confiança. A ignorância pode trazer uma força que dará ao sujeito ignorante uma aparência de credibilidade. Não é? E essa aparência, inclusive, traz seguidores. Inúmeras pessoas passam a citar aquela pessoa ignorante, mas que tem uma postura de sabedoria ou de conhecimento técnico, e a seguem e a respeitam. E essa pessoa pode até estar agindo de boa fé, simplesmente ela não tem o conhecimento suficiente daquilo que não sabe, como eu disse. Na verdade, é uma limitação metacognitiva, mas que não perdura no tempo se essa pessoa se der conta e simplesmente reconhecer que essa sua verdade é temporal e ela precisa ir se qualificando o tempo inteiro. Percebe? Não é algo definitivo, não é algo... eu não posso chamar essa pessoa não pode ser chamada de burra, no sentido de limitação no seu conhecimento, limitação neurológica, patológica do seu conhecimento, mas simplesmente porque ela não se deu conta da sua limitação. Estou dizendo isso, trouxe isso ao ouvir este tema de novo, né, e trazer agora para vocês. Creio que é mais uma possível explicação para as pessoas que seguem os mitos, no sentido de a pessoa que se auto-intitula um mito. Eu sou um mito, né? Eu sei e vocês não sabem. Essa pessoa inconsciente, esse mito, traz muitas pessoas consigo. Por quê? Porque ter conhecimento do que não se sabe, muitas vezes é doloroso, porque traz insegurança, né? E olhar alguém que diz que sabe, de certa forma, traz tranquilidade, porque eu posso seguir quem sabe, eu posso seguir o certo, o correto, e me dispensa do trabalho de continuar estudando, me aperfeiçoando, lendo, porque aquele sujeito sabe. O que explica talvez a situação política do nosso país, em que um sujeito se intitula mito, um sujeito que diz que sabe, mesmo sabendo muito pouco, um sujeito que este sim, talvez patologicamente, não tem as condições de compreender o tanto que não sabe. E como tenta trazer uma aparência de que ele sabe. Outros sujeitos que acreditam na Terra plana, outros sujeitos
que não desenvolveram a capacidade de reconhecer em si o tanto que não sabem e também não reconhecer no outro o tanto que o outro não sabe, acabam seguindo e promovendo uma ignorância coletiva e, de certa forma, uma segurança coletiva, porque essas pessoas sentem-se seguras, umas apoiando a outras na sua ilhazinha do saber e, de certa forma, se tornam arrogantes, porque mesmo sendo uma ilhazinha de saber, como eles não percebem que eles estão numa ilhazinha, numa bolhazinha, eles dizem que o resto do universo nada é, está equivocado, mas a verdade está nessa bolhazinha que lhes deixa seguro, que lhes deixam confortáveis, porque dão uma visão aparentemente plena do conhecimento e da verdade. É claro, é evidente que eu ouço muito por aí, temos que furar a bolha, né? Esses sujeitos que estão dentro desta bolha não são todos sujeitos de má fé. Não são todos sujeitos de má fé. São sujeitos de fé. Porque eles não desenvolveram, como eu já disse várias vezes, a habilidade de perceber o que não sabem. E, portanto, vivem no mínimo do que sabem e fazem disso um jeito de manter-se vivo, um jeito de manter-se estável, um jeito de conviver e conviver com os seus iguais e aproximados, porque iguais e aproximados não apontam para aquilo que eles não sabem. Os aproximados e semelhantes continuam apontando sempre para aquilo que sabem e sabem em comum. Portanto, um abraço e possamos observar o tanto daquilo que não sabemos e não sabemos ainda. Basta pesquisar, estudar e ficar atento. Abraço! Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.